Com a pandemia do novo coronavírus, uma das áreas que mais sofre mudanças é a dos direitos trabalhistas de empregados e empregadores. Duas medidas provisórias ofereceram as principais mudanças no direito do trabalho brasileiro. A 927, que fala do trabalho remoto, e a MP 936, que cria alternativas de redução de jornada ou suspensão do contrato, a depender do salário que cada empregado receba. Para falar mais sobre o assunto, a gente conversa agora com a consultora nas áreas trabalhista e previdenciária, especialista em gestão estratégica de pessoas, Suelen Cupertino. Muito bom dia, seja bem-vinda, Suelen. Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem na medida do possível, em segurança. Jefferson, Fernando, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por aceitar também o nosso convite, Suelen. Olha só, o governo já registrou mais de 2,5 milhões de acordos coletivos ou individuais entre empresas e empregados, isso para reduzir jornada e salário ou para suspender contratos durante a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Por mais que sejam medidas por conta desse momento que a gente vive, ainda sob a guarda de medidas provisórias, é um novo cenário que desponta na relação trabalhista entre empregado e empregador também a longo prazo? Olha, Jefferson, eu acredito que sim. Nós tivemos algumas outras alterações na legislação trabalhista que começou a introduzir algumas modalidades novas de trabalho. A reforma trabalhista foi uma delas, onde colocou um tipo de contrato diferente, que é o regime de contrato por trabalho intermitente. Tanto as suspensões quanto as reduções de jornadas de forma mais facilitada, não só para momentos de crise, mas também em períodos de sazonalidade em determinadas indústrias, podem ser caminhos para que o empresariado tenha uma relação com os empregados menos onerosa. Então, esse tipo de medida pode sim ser visto como uma solução para essa facilitação nos contratos de trabalho, muito embora a gente tenha uma proteção ao empregado importante. A gente deva continuar tendo esse protecionismo para o empregado para que a gente não perca direitos tão importantes adquiridos aí no decorrer dos anos. Um comentário que a gente ouve muito recorrente hoje em dia, que não seremos mais os mesmos após essa pandemia. E muitas dessas mudanças, por exemplo, na área trabalhista, vieram para ficar. O home office, por exemplo. Eu já ouço colegas dizendo, agora, meu amigo, eu só vou trabalhar de casa. Ou seja, é de fato um novo cenário que surge. Agora, o que se também discute muito são os direitos trabalhistas, né, assegurados pela CLT, que de certa forma ficaram ameaçados nessas mudanças atuais. Sim, quando a tendência pelo home office em grandes cidades, não só aqui do Brasil, mas como de todo mundo, já é uma tendência mundial. Então, você não precisar se locomover, você não precisar despender esse tempo e todo o estresse que a gente sabe de trânsito, que é de casa até o trabalho. Então, em muitas ocupações, em muitas profissões, você tem condições de trabalhar de casa. Esse período de pandemia, lógico, para aqueles profissionais que conseguem e têm infraestrutura para trabalhar de casa, vai ser disruptor tanto para as empresas quanto para os empregados que tinham certo preconceito, tanto em relação à produtividade quanto à necessidade física do profissional no escritório. Então, o home office tem algumas vantagens além do trânsito, enfim, a ocupação física, a necessidade de tantos equipamentos, então a gente fica mais minimalista em relação a essas coisas. Os direitos trabalhistas, eles não podem ser eliminados. Então, dentro de todo esse contexto, as MPs se preocuparam em alguns pontos e não revogaram nenhuma instrução da CLT, então nenhuma norma da CLT. Então, até agora, todos esses direitos estão garantidos, alguns discutidos em outros atos legislativos, mas ainda nada é definitivo. Suelen, o governo tem feito essas medidas provisórias na defesa da questão do emprego,
na manutenção de um ritmo de economia que a economia não fique completamente estagnada. No entanto, elas seguem sendo medidas provisórias, elas ainda precisam da aprovação do Congresso Nacional para que elas entrem em vigor como um caráter legislativo de longo prazo. Essa questão não pode trazer uma certa instabilidade nessas negociações, nesses contratos, e tanto o trabalhador quanto o empregador podem ter problemas futuros por conta do governo federal estar encaminhando esse material sempre no formato de MP? Todas as MPs, e especialmente essas duas que estamos comentando sobre elas hoje, elas têm a duração enquanto a pandemia estiver instaurada. Então, no momento em que a pandemia acabar, a gente tem essas MPs suspensas. Mas nesse momento de instabilidade econômica, diante de dessas tantas hipóteses ofertadas, é muito importante que as empresas pensem na estratégia e em toda essa mudança, em toda essa reestruturação, para que a gente minimize não só os impactos financeiros, e aí o grande objetivo dessas MPs é a redução de cortes e de demissões e a manutenção de todos os empregos, enquanto a economia estiver instável e todos os setores aprendendo a lidar com esse momento, mas também buscar segurança jurídica, para que a gente também não tenha uma avalanche de ações trabalhistas no futuro. Alguns juristas importantes estão discutindo a constitucionalidade dessas duas MPs, mas acho que a gente não vai falar disso agora, mas as empresas precisam sim se atentar a isso, procurar seus assessores jurídicos, seus consultores, para entender direitinho ali onde é que cabe cada ação, qual a melhor estratégia a seguir, para que a gente não tenha um impacto negativo lá na frente, principalmente em fiscalização do próprio governo e em ação trabalhista. Por mais que as regras da CLT sejam asseguradas, ou no sentido de que haja um esforço nesse sentido, há empregados que reclamam, dizendo que, por exemplo, redução da jornada, redução do salário, por mais que o governo compense essa perda, acaba representando na prática uma perda do seu direito enfim, daquilo que ele programava para os seus próximos dias. É uma ilusão essa de que, de fato, pode haver uma perda, ou isso pode estar representando algo prático mesmo, Suelen? Na prática, o que eu tenho visto nos clientes em que atuamos é que a proteção do emprego tem acontecido. Então, todas as empresas têm feito o que podem para que todas essas medidas sejam utilizadas, não só com a concordância do empregado, porque dentro das MPs a gente precisa disso, então a gente precisa desse acordo individual e algumas situações de acordo do sindicato da categoria, mas é lógico, todos nós estamos nos adaptando a esse momento, isso nunca aconteceu. Eu tenho, e aí talvez vocês brinquem comigo, eu tenho 33 anos, e em toda a minha vida, em toda a história, a gente ouviu falar de coisas como essa na Idade Média, então, ou há mais de 200 anos, em grandes testes de pandemias. E nesse momento, no momento de evolução, tanto de relações de trabalho, de emprego, todas essas ações, do meu ponto de vista, têm que ser vistas como ações para que a gente consiga mitigar todos esses impactos. É uma quebra de paradigma, né, Suelen? Eu estava vendo um especialista, ele fazendo um comentário que normalmente, quando a gente firma um contrato, a gente sempre fala na relação ganha-ganha. Só que nesse momento está sendo muito mais perde-perde, ou seja, um esforço no sentido de garantir com que as partes tenham menos prejuízos possíveis. Não deixa de ser uma percepção de que, mal ou bem, a gente está acabando perdendo muito mais do que ganhando num momento como esse, não é?
Sim, e como todas as nossas contas não pararam, para as empresas algumas contas pararam, em alguns estados, alguns municípios, algumas empresas de serviço público suspenderam o pagamento, mas não são todas. A gente, todo mundo e todos os pais de família, todas as mães de família continuam tendo que prover o sustento. E o brasileiro trabalha o mês para pagar as contas daquele mês. Então, se naquele mês ele tem 25%, 50% de redução do seu salário, é um impacto muito grande, que a gente não pode deixar de observar. E por conta disso, também o governo está oferecendo alguma ajuda, mas em que alguns casos não vai ser suficiente para suprir na mesma proporção o aporte financeiro que você teria do seu salário completo. E como foi tudo muito rápido, as pessoas não tiveram tempo para se prevenir, para fazer uma reserva financeira, para poder passar por esse período. Foi tudo muito rápido, de fevereiro para cá, tudo isso aconteceu. Todos os dias a gente tem notícias novas, mais assustadoras. Então, a gente não conseguiu se preparar para isso. Suelen, uma última pergunta. Você avalia que o governo federal pode ainda implantar outras medidas para ampliar um pouco mais o alcance dessas MPs e proteger o emprego, ou você acha que essas medidas já são suficientes nesse primeiro momento? Eu acredito que o governo ainda consiga pensar, então, assim como todos tivemos essa avalanche de informações, o governo também não devia estar muito preparado para isso. Então, na medida em que estão saindo e as empresas estão testando ou usando ou não as medidas, essas medidas podem ser aperfeiçoadas. Os sindicatos também têm dado uma força importante nesse tipo de input para o governo e de como isso pode ser melhorado. Então, eu acredito que sempre que for possível melhorar, ajustar para trazer segurança para o empregado, economia para o empregador, para que os empregos continuem mantidos e essa segurança aconteça, eu acho válido e eu acho que precisa acontecer sim. Suelen Cupertino, consultora nas áreas trabalhista e previdenciária, também especialista em gestão estratégica de pessoas. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Um bom dia para você. Obrigado a vocês, Jefferson, Fernando, bom dia a todos. Um abraço. Um abraço, a gente lembra que essa conversa também vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 8h46 na Tarde FM.